Seja bem-vindo ao nosso canal, que a graça e o amor de Cristo esteja sobre o seu coração. Olha, eu quero analisar com vocês um vídeo, não vou analisar o vídeo inteiro, mas eu quero analisar uma parte do vídeo. É um vídeo que eu achei assim muito forte, eu me comovi muitas vezes durante o vídeo. A mensagem que o rapaz fala ali é a história de muitos homens, de muitas pessoas, filhos do divórcio, pessoas que vão sendo assim levadas pelas condições da vida e vão tentando sobreviver como se estivessem se afogando com a água no pescoço. É uma história muito comovente. É um homem já de 32 anos de idade. A gente precisa ver o que está sendo mostrado e um pouco do que está por trás do que está sendo mostrado, e é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então já fica agora com a gente, já curte, se inscreva, ative o sininho, porque essas ações nos ajudam imensamente. Nós precisamos da ajuda de vocês para continuar produzindo esse material aqui. E essa é uma forma de você nos ajudar para que a gente continue e alcance ao menos mais uma pessoa todos os dias. Olha, eu entrei no YouTube e esse vídeo foi indicado para mim por causa do alcance que ele está tendo. E eu decidi assistir pelo semblante, pelo olhar do rapaz. E ali eu pude analisar assim muita coisa forte que eu quero compartilhar com você, mas a gente vai começar por ver quem é e o que esse rapaz fala. Presta atenção aqui. Eu vou colocar a partir desse pedaço, não é o comecinho, tá? Já passou mais de 2 minutos aqui, mas eu vou começar por aqui. E obviamente eu não lembro muito, e principalmente não lembro muito dos meus pais juntos, porque separaram, eu ainda tinha 3 anos de idade. Então, onde fui morar com a minha avó, lá fui criado e eu acabei não tendo a assistência que me era devida, né? Minha avó já de idade, né? Não entendia tantas coisas. Deu amor e carinho, né? Mas coisas como educação, que seria o papel, né, dos pais ali, coisas mais daquele tempo. Não era o ideal para ela, uma pessoa muito idosa. Ela não... Então, esse rapaz, ele já é um filho do divórcio. Ele é resultado de pai e mães separados, filhos que vão morar com os avós. E ele diz que a avó dele estava bem velhinha. E depois no relato dele mais para frente, ele vai relatando, vai falar sobre o estado de saúde da avó. Era um estado de saúde bem grave. Então a avó pega esse menino no começo, lá com 3 aninhos de idade, começa a ficar com esse menino porque os pais se separaram e a mãe o abandonou. A mãe foi embora, a mãe desapareceu. A mãe foi voltar a vê-lo novamente, mais uma vez, quando ele já estava grande. Então, é uma situação traumática, pesada, muito difícil, que muitos filhos estão enfrentando nesse tempo, porque as mulheres estão fazendo isso com os filhos. Elas, quando não querem barganhar, elas largam, abandonam e vão viver a vida delas. Então, esse menino é um dos filhos do divórcio, é um dos resultados bons dessa geração, porque ele não escambou para se mutilar, para se destruir, para se cortar, sabe, para se, tanta situação ruim que a gente tem visto hoje. Mas vamos continuar ouvindo ele falar. Vivia um tempo diferente, uma cabeça completamente diferente. O que ela me deu foi amor e carinho, não posso negar. Mas eu não tive aquela presença paterna, né, na minha vida, aquele exemplo, aquela coisa nem materna. Era chato pra mim, né? Na minha cabeça, aquilo ali era legal, era certo, não tinha nada de errado. A gente, quando é moleque, a gente não pensa nada disso, pode acontecer de errado. A cor da câmera tá toda esquisita, mas, bom, vou deixar assim mesmo, pessoal. Não vou parar pra corrigir a câmera agora. Enfim, eu tô parecendo até sei lá, parecendo que eu tô de batom, né? Essa saturação tá toda errada. Bom, eu achava que aquilo era normal pra mim. Era me vendido como normal, né? E o que é mais chato, que eu digo que ainda, não é normal, eu nunca tive, cara, um aniversário, nunca tive uma Páscoa, nunca tive um Natal. E não foi nem por falta de condições, não. Eu acredito que se fosse por falta de condições, eu entenderia até melhor. Mas não foi. Eu acabei, quando era molequinho ainda, ficado muito triste, sabe? Porque eu via os colegas, né, e tudo mais, na vizinhança, com seus aniversários e as Páscoas em seus natais. Fazendo de vítima, nem falando que eles não deveriam ter. E essas coisas todas fazem diferença na vida da pessoa. Fazem sim, mas, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, não tem de dominar o seu futuro. Mas isso tudo precisa de ajuda, precisa de tratamento. Nada disso, eu entendo, tá? Eu entendo onde eu me encaixo nessa. Quando eu era criança eu não entendia ainda, sabe? Mas eu ficava muito triste, mas eu não entendia até onde isso ia me levar e o mal de verdade que estava me fazendo. Eu lembro até hoje quando eu era molequinho, perguntei pra minha avó, falei, vó... Quando eu era criança, não. Ele ainda fica triste.
Então, isso ainda está. Quem assiste os meus vídeos vê o que eu faço o tempo inteiro. Eu falo, olha, o que você tem de fazer é buscar a Deus, vai buscar a Deus. Por quê? Porque a maioria das pessoas não precisam de um acompanhamento, mas esse rapaz, ele está numa situação completamente diferente. É ausência sobre ausência, conflito sobre o conflito, perdas sobre perdas, não tem familiares próximos, não tem ninguém, é uma situação de isolamento que não é espontâneo também, porque aí a pessoa acaba sendo levada pelas circunstâncias, mas a vida dele provocou isso para ele. Então, nesse caso, dessa condição de vida dele, sim, essa pessoa tem um diferencial. E é isso que eu quero que vocês percebam em tudo que a gente vai falar aqui. O que eu vou falar aqui é específico para ele, não é para qualquer pessoa, porque aí vem um monte de gente que a situação dela não chega, está longe da situação desse rapaz, e ela acha que ela também se enquadra dentro da situação. Não. O que a gente fala, olhando clinicamente, é específico para aquela situação, para aquela pessoa. Não é para tudo, não é para todos. Por que todo mundo ganha presente, as coisas eu não ganho, cara? E ela, como também era de uma religião tanto rígida, né? Ela não comemorava aniversário, nem Natal, nem Páscoa. Então, eu recorri pra pessoa que não me daria nenhum auxílio nisso daí. Mas, cara, é tão importante pra criança, cara. Eu cresci bem triste. E além disso também, né? Meu pai, na época, vivia com uma moça, né? Já tinha separado e tudo mais. E ela tinha mania de me reduzir, cara, em tudo. Eu não sei se era ciúme. Então, ó, houve um momento em que ele esteve com o pai. Você vê que o pai não foi de todo ausente, mas o pai já estava num outro relacionamento e a pessoa com a qual o pai estava conflituava com ele constantemente. Então veja a situação desse menino. Quando ele conseguia estar junto com o pai, ele conseguia só em meio a conflito por causa dessa outra pessoa estranha. Os filhos vão ter sempre essa dificuldade de aceitar a outra pessoa, raramente, mas você é a exceção. Via de regra, os filhos sofrem pela ausência dos pais legítimos. E olha, sofrem também com os pais legítimos. Conflitos são naturais na vida, existem para que a pessoa enfrente, para que ela seja transformada, mas com os pais os conflitos são dirimidos em 1000%, diferente do que fica dos conflitos numa situação dessa, na situação dele. Talvez pudesse ser ciúmes, né? Meu pai, tudo ela me reduzia, a coisa que eu gostava, o meu jeito, ela fazia piada de mim na frente dos outros e tudo mais, os familiares dela, o jeito que eu andava, e o jeito que eu ficava, sabe, da minha postura, tudo era motivo pra implicar comigo. E era chato, e meu pai não fazia nada, e muitas vezes ainda confirmava e olhava os filhos dos outros fazendo coisas legais que eu dependia dele pra fazer, como às vezes querer fazer um... Então presta atenção, ó, a situação dele. Ele é um cara aparentoso, ele é bonito, ele tem todos os problemas da vida. Tem o divórcio dos pais, tem o abandono da mãe, a rejeição, esse sentimento de rejeição é o pior sentimento que existe na face da terra, mas pior do que isso, ele vai falar que ele buscou relacionamento, tá? Então ele é hétero, ele é branco, ele é homem. Olha a situação, o abismo desse cara. Ele é homem, ele é hétero, ele é branco, ele é aparentoso. Então, nossa, hoje em dia, tudo o que a sociedade rejeita está sobre os ombros dele também, que nem é essa condição que ele percebe, nem é isso que ele fala. Um curso, queria ser alguém, queria aprender alguma coisa, né? Como todo moleque quer, ficar pra depois. Amanhã eu faço, amanhã eu vejo. Me lembro até hoje que a gente chegou aí num lugar, ver um curso. Era um curso de mecânica na época. E a gente viu lá os preços e tudo. Ele falou que ia voltar e ficou lá. Nunca mais vi aquele curso. Nem tem, né? Você vê no pico dele querer aprender, dele querer fazer, e esse é a condição do homem. O homem, ele tem essa coisa do prático. O homem aprende pelo prático, o homem odeia a escola. Por quê? Porque a escola é memorização, é coisa para menina, coisa de quem não cria, de quem não tem a capacidade de olhar, de ser curioso, de querer saber. O homem é diferente, a mente do homem é diferente da mente da mulher, porque senão Deus não tinha criado um homem e uma mulher, tinha criado só o homem, então pronto, não precisava, entende? Nós somos diferentes, a nossa mentalidade, porque a gente não cria, a gente decora as coisas.
Então esse menino, no pico de onde ele estava querendo, ele foi cortado também. Ele não teve a oportunidade. E assim se faz com muitos meninos hoje, e depois se cobra deles que eles sejam, não é, o provedor, o mantenedor, o que ganha, não é, uma fortuna para poder estar mantendo a casa. Olha essas situações controversas, esses paradoxos que a gente cria na mente das pessoas e o que elas fazem com a vida das pessoas. Os pais têm de olhar, uma mãe que quer largar o marido, que quer se divorciar, tem de olhar para essa história desse rapaz e pensar na tragédia que a mãe desse menino fez na vida dele por abandonar a família, por ir embora, por deixar esse menino sem nenhuma referência, nem de mãe e nem de pai. Não sei nem como é que é, cara. Bom, eu cresci assim, cara, sabe? Na minha cabeça era normal aquilo ali. Eu era daquele jeito e nada ia dar certo comigo porque eu era errado, eu não sabia fazer nada direito. E eu passei um período bem triste, sabe? Até que eu comecei a ler algumas coisas de autoajuda, né? E ali eu comecei a ver, falei, poxa, por que eu tô pensando assim, cara? Eu comecei a ver as coisas boas em mim. E passei por um longo processo de auto-reconhecimento para ver que o que as pessoas diziam não tinha nada a ver comigo, o que pensavam, seja fosse meu pai ou minha madrasta. E eu me olhava no espelho e refletia bastante sobre isso. Analisava as ações das pessoas, o que elas falavam, e cada vez mais eu tinha certeza de que o erro não estava comigo. Eu demorei para aprender isso. Isso me fez ser uma pessoa muito carente. Isso me deu muitos problemas. Eu acabei não... Quando ele enche o olho de lágrima ali, não é a tristeza total dele. A tristeza maior desse rapaz, que a gente percebe nele, é quando ele sorri, que a boca sorri e o olho continua triste. Lá no fundo do olho dele tem uma tristeza terrível ali, uma dor muito forte. Esse menino, esse rapaz, ele precisa de um acompanhamento psicológico, ele precisa de um tratamento, ele precisa de uma pessoa para acompanhar ele de perto, porque ele é uma pessoa saudável e ele tem uma mentalidade boa para ir para frente, mas ele está sozinho e ele não pode continuar sozinho, porque ele precisa resolver esses conflitos internos. E eu passei por um médico uma vez, e contando a história pra ele, ele trabalhava com... Ele tinha várias áreas, né? E também era voltado à terapia, essas coisas. Eu conversando com ele, minha mãe simplesmente me deixou, tá, gente? Quando eu tinha meus 3 anos lá, né? A separação deles foi assim, minha mãe simplesmente me deixou. Olha isso. Deixou lá no quarto, foi embora. Meu pai trabalhava à noite e foi embora, né? Tá vendo? Aí um dia eu tava conversando com ele... Você presta atenção, meu pai trabalhava à noite, minha mãe me deixou sozinho lá no quarto e foi embora. Olha o terror que essa criança passou, sozinha, dentro de um quarto, de noite. Nossa, é uma coisa muito louca. É doloroso ouvir uma pessoa com uns relatos tão difíceis como os relatos desse rapaz. Contando algumas coisas da minha vida, o meu apego, a pessoa que estava comigo, aquela coisa toda, aquela insegurança que eu tinha, né? Até mesmo medo do escuro que eu sentia. E ainda sinto, né? Até hoje acho que todo mundo sente, né? Mas o meu sempre foi muito pior. Bom, acredito, né? Não tô aqui falando que minha história é pior que ninguém sofre mais que eu. Cada um tem seu sofrimento, né? Por isso que no início eu falei, o que mede esse sofrimento? É o quê? É seu estado financeiro? É a sua saúde mental, espiritual? É o que mede isso no final das contas, né? Cada um tem o seu patamar diferente, né? Pode sentir o mesmo grau de dor em diferentes situações, tendo dinheiro ou não, tendo saúde ou não. O que é? Algo vai incomodar aquela pessoa, o que será isso? Sabe? Então, eu não tô me comparando a ninguém, nem falando que eu sou melhor, nem pior. Eu tô contando a minha história, que ninguém mais no mundo vai ter. Assim como a sua história, ninguém no mundo mais vai ter. E eu contando as coisas, ele me disse, isso aí é por causa da sua mãe, cara. Tá tudo ligado à sensação de abandono, seu medo de escuro, o apego que você tá tendo a pessoa que você gosta, né? A sua companheira, o apego à figura feminina, como mãe. Você tá vendo isso nela. Isso me fez eu tentar minha vida muito cedo, porque eu sempre quis ser pai, olha só. Sempre quis ser pai, cara. Sempre achei legal ser pai, sempre tive essa vontade. Meu maior desejo na vida era ser pai. Agora por quê? Eu não cheguei a ver isso, tem algum psicólogo aí pra falar. Apesar de tudo que eu passei, eu sempre tive vontade de ser pai. E eu fui atrás do meu sonho cedo. Pra mim isso era o mais importante pra mim. Conseguir isso pra minha vida. Então você vê, ele fala assim, e ele repete. Eu queria ser pai, eu queria ser pai. Isso era muito importante para mim. Essa questão dessa repetição, mas é interessante. Ele passou todo esse abandono e aí ele queria ser pai. Geralmente o que acontece é não querer ser pai, porque foi rejeitado e repete. É a repetição, é o espelho. Ele não, ele faz uma transferência da dor, né? Ele quer tirar a dor da ausência, sendo presente na vida de um menino. Ele faz um resgate, né? Um resgate reverso, né? Eu fui abandonado, eu vou ter um filho e eu vou cuidar. Mas veja que ele fala, eu queria ter filho. Ele não fala que queria ter uma esposa. E aí a gente vê mais uma vez ele mergulhando na dor da mãe. O abandono, a ausência, o perceber a insegurança. Quantas coisas essa mãe gerou na vida desse filho que são irrecuperáveis.
Foi atrás disso, cara. Então, aos meus 17 anos, hein, fui morar sozinho, onde eu morava ali com meu tio, na época, né? Minha avó já tinha falecido. Meu pai e minha madrasta, a gente não tava bem, obviamente. Lá era um ambiente conturbado, muita discussão. Então, olha só, 17 anos, fui morar sozinho. A avó já havia falecido. Ele teve de voltar para casa do pai, mas não deu certo com a madrasta. Pensa todas essas perdas, todas essas expectativas frustradas. Um rapazinho de 17 anos, nesse nosso tempo, tendo que começar a própria vida dele sozinho, essas coisas aí não pensam que são ruins por todo não, tá? Elas são muito boas, porque são fortalecimentos e criação também de autonomia, mas depois eu vou falar só um pouquinho sobre isso. Né? E eu digo pra você, cara, apesar de eu ser adolescente, eu sei que adolescente é um bicho complicado, mas eu sempre fui quieto, cara. Sempre fui um menino quieto, tranquilo, entendeu? Só que era colocado, eu parecia ser peste, porque me irritavam. Né? Minha madrasta, por exemplo, eu lembro um dia, que era de propósito, né? Eu era mais novinho na época, eu lembro que eu sentava pra jogar videogame, ela tinha vindo da roça, ela não gostava, ela era fanática pro trabalho e tudo mais. Sentei pra jogar meu videogame, ela apareceu na janela, mandou fazer alguma coisa. E eu sentei de novo, fiz o que ela pediu, sentei de novo pra jogar meu videogamezinho. No final de semana, meu pai não tava em casa, ela veio brigar comigo que eu tinha mais coisa pra fazer que eu não fiz, mas ela não tinha me falado, ela só pediu uma coisa, né? Depois ela veio com outra coisa, falou que tinha pedido e eu não tinha feito. E eu falei, poxa, tá doido, ela não pediu, se tivesse pedido eu tinha feito. Da terceira vez eu fiquei bem esperto, eu falei, não é possível, será que ela tá vigiando? Na hora que eu sento aqui, eu olhei, ela tava, cara, no cantinho, esperando eu sentar. E quando eu sentei, ela veio falar comigo. Então nada justifica eu ter brigado, né, ter discutido. Eu era um molequinho, cara, mas, poxa, você vai provocar uma criança, cara? Pô, pelo amor de Deus. E meu convívio lá sempre foi assim, muito complicado. Então, quando minha avó tava viva ainda, ficou doente, eu vim pra cá cuidar dela, ela tinha vasectomia, que é um pedaço do intestino, né, que fica pra fora. Eu era o único ali, na época eu tinha uns 13 anos, eu era o único que gostava tanto dela, que eu cuidava ali de boa, né, não me incomodava em nada, ninguém queria colocar a mão ali, não tinha fezes, um pedacinho de intestino pra fora ali, né. No caso dela ficou bem maior até o pedaço, né, tem pessoas que ficam um pedacinho pequenininho, dela ficava um pedaço bem grande, né, fora. E crescia, ele se alonga, ele estica, né, e comprime. E eu fazia com todo amor e carinho, de coração mesmo, de verdade, eu nunca me vangloriei disso, eu parei pra falar com ninguém, mas eu estou falando com você pra fazer com carinho. E me enche de emoção ainda ter pessoas da religião que ela ia, que quando me veem aqui na rua, eles sempre param pra me cumprimentar, eu acho isso legal, cara. É como se eu sentisse ela ali, comigo, e pé do gato. Eu nunca fiz por ninguém, eu fiz por ela, né? Eu fiz entre eu e ela, não é pra mim, jamais eu fiz sob promessa de alguma coisa, de ganhar alguma coisa, eu fiz por algum interesse. E ela mais tarde veio falecer, né? Eu fiquei morando com meu time morava com a gente, não era a mesma casa. Até que eu fui atrás do meu sonho, eu era muito tímido na época, muito tímido. Eu lembro que eu tinha feito os exercícios de autoconfiança e falei, nessa semana eu vou conhecer uma pessoa. E o mais incrível é que eu saí de casa e conheci uma pessoa. Eu era muito tímido, e o mais legal é que eu não precisei falar nada, era uma menina que falava tudo. E eu falei, caramba, cara, que doideira, é só eu acreditar em mim que as coisas acontecem. E a gente iniciou um relacionamento, né? A gente começou a namorar por vários anos. Só que era um relacionamento muito conturbado, muito ruim, porque eu tava ali pela minha... Eu não tava ali porque eu escolhi aquela pessoa. Eu tava ali porque era um cara inseguro, um cara que queria carinho de alguém. Um cara carente, não era um homem a fim de ter um relacionamento natural como deveria ser. Eu era uma pessoa carente buscando uma figura que faltava na minha vida. Eu comecei a trabalhar bastante pra tentar alcançar. Então você vê, ó, ele conseguiu um relacionamento, mas aí esse relacionamento foi um relacionamento abusivo, que ele ficou nesse relacionamento, ele não diz quanto tempo, mas o tempo que a pessoa talvez quis, não é? Porque ele mesmo não era capaz de se livrar daquilo, ele tinha uma dependência nesse relacionamento. Alcançar aquele sonho ali. Infelizmente a gente sabe que no país que a gente tá é impossível você pensar em formar uma família ideal, cara. É complicado, é quase... É realmente um sonho impossível, cara. Eu trabalhei pra caramba, trabalhei, fui enganado pra caramba. Nossa, cara, foi horrível, foi horrível. Eu entrei em depressão quando eu fiquei, cara, horrível mesmo. Eu fiquei um ano trancado no meu quarto. Eu sempre gostei de tomar banho, cara. Fiquei um ano ali, pouco me importando se eu tinha tomado banho, não, parrudão. Bebendo taça pra caramba, né? Horrível, depressivo mesmo, sabe? Até que muito tempo depois, eu achando que não ia conseguir superar aquilo dali, eu fui aos poucos conseguindo superar. E mais uma vez me apaixonei de novo, fui buscando aquilo ali, né? Que me faltava. Então você vê, ele separou, ainda ficou em depressão, saiu da depressão, foi para outro relacionamento. Eu não vou contar o vídeo todo, é mais de 1 hora e 27 minutos. E aí ele vai para outro relacionamento, esse outro relacionamento também não dá certo. Ele tem um acidente de trabalho, porque ele vai ajudar um gatinho, né, tentar salvar um gatinho que está lá em cima do teto lá, e aí o gatinho estava doente, o gatinho arranha ele. Assistam o vídeo inteiro para vocês verem. E aí ele contrai um problema de saúde grave, o patrão dele, não é, foi uma pessoa muito legal com ele, aí ele fica 8 meses lá fazendo esse tratamento, não podia ir trabalhar, não é, ficou em casa e o patrão segurou ele ali. Depois algumas pessoas até falavam, não, você tinha de ter processado ele na época e tal. Não, o cara já ficou pagando ele 8 meses em casa sem trabalhar. Ele voltou, ele fala assim, eu pensei que eu ia ser demitido quando eu voltasse. O patrão não demitiu, realmente, com certeza ele prestava um bom trabalho também. E aí ele voltou a trabalhar para essa pessoa, saiu quando ele quis sair, porque ele quis sair, não porque ele foi demitido. Então veja todas essas situações que ele vai contando na vida. E aí ele escolhe, ele quer, né, jogar, ele quer
fazer esse trabalho pela internet, de se tornar esse profissional, de jogar com o Dave Jones, né? Não sei nem quem é, porque eu não sei essa história, essa questão de história de jogos, mas ele tem esse sonho. Mas isso daí tudo é um conflito que ele traz e ele se prende, não é? Porque ele tem de cuidar com uma série de coisas que são os apontamentos que eu quero fazer agora. Ó, ele está sem comida, ele tem alguns animaizinhos, né? Ele tem um gato, tem uns gatinhos, tem o cachorro, e aí ele tem dificuldade de conseguir alimentação para ele, para os animais, ele está sem roupa, a casa, todo o quarto, né? O cômodo que ele vive, todo detonado em volta, quer dizer, ele praticamente está ali numa situação, né? Num calabouço, ele usa esse termo, estou num calabouço, e sim, esse rapaz, verdadeiramente, a condição dele é uma condição de prisão espiritual e de prisão mental. Então, o que a gente vê numa situação dessa? A gente percebe ali nele, né? São ausências, são perdas, diversos tipos de conflitos internos, aquela pequena convivência com o pai, mas ainda teve, e a total ausência da presença da mãe. Quer dizer, ser humilhado pela madrasta, né, se pode se dizer assim, madrasta, aí esse sentimento de não pertencimento, de insegurança, de rejeição, de abandono. A gente vê essa questão dele querer ser pai, minimizar a dor, né? Ele está fazendo uma transferência de dor para minimizar a dor, porque na maioria das vezes o que acontece, por exemplo, algumas pessoas, elas são violentadas. O que elas fazem? Elas se tornam também abusivas, elas se tornam más. Né? Ele não, ele teve a ausência do pai, e ele queria esse espelho, ele queria ser pai, mas ele constrói ali uma família, mas ele fala, olha, hoje como é difícil ter família assim, hoje é difícil ter família, e aí ele tem um relacionamento muito abusivo, mas em momento algum ele fala de querer ter uma esposa. Ele teve uma esposa, essa coisa de família ali, mas ele não toca, eu queria construir uma família. Como ele diz repetidas vezes, eu queria um filho. Então ele não queria esposa, né? Ele queria um filho. E aí ele fala de sonho. Para você conseguir realizar um sonho, eu gosto sempre de citar o método de Cristo, porque Cristo estabeleceu um método com 3 pilares. O que eu quero, em quanto tempo eu quero e como, o que eu faço para alcançar o que eu quero. E nesse como está a questão da sustentabilidade. Você tem de ter sustentabilidade para você poder agir, que é o caso dele. Ele focou no sonho e esqueceu que ele tinha de estabelecer metas para alcançar esse sonho, um tempo para alcançar esse sonho e a sustentabilidade para ele alcançar esse sonho. Então ele precisa desses pilares, que esses pilares estão no método de Cristo, e fora isso, dentro do método de Cristo, tem a estratégia CAVE, que é comunicação, conhecimento, autoridade e visibilidade. Essas ações ajudam a pessoa a alcançar aquilo que ela deseja. E através do método de Cristo, você consegue alcançar tudo o que você quer na vida. Mas você precisa seguir irrestritamente o método que ele usou. A gente vê, Jesus criou uma engenharia de uma empresa, né? A companhia de Jesus é tão poderosa que ele não está mais presente, mas ela permanece, independente dele não estar mais presente. E as pessoas que se apegam à metodologia de Jesus, elas são transformadas. Quantas pessoas eram miseráveis e se tornam abençoadas assim extraordinariamente. E isso não tem nada a ver com igreja, tem a ver com seguir Jesus, que é muito diferente de seguir de igreja, desse lastro ou desse ranço denominacional. Esse rapaz ainda vai falar das necessidades. Ali é só falta. É nisso, é o entorno. Ele fala que ele está passando
fome, que a situação dele é muito difícil, que é por causa disso que ele passa fome. Ele vai levando, ele vai mostrando até aonde ele chegou, o sonho que ele tem e a condição que ele está. E uma coisa que ele precisa muito estar atento e que todo mundo precisa estar atento é que a tela, ela traz muitos problemas psicológicos. Um dos problemas graves, quando ele fala assim, eu fiquei deitado, eu não tinha força. Imagine, ele está sozinho. Isso é muito perigoso também. Ele sozinho aí, né, só pela misericórdia de Deus. Ficar alto tempo na frente da tela traz prostração. A pessoa perde, parece que é um suga de energia terrível, que a pessoa perde completamente as forças. A tela traz mais isolamento, prende mais a pessoa e aí leva a pessoa... Já essa condição que ele está vivendo já é ruim, e ficar na frente da tela durante muito tempo sem nenhum, porque quando o cara tem resultados, ele começa a dividir tarefas. Ajuda ali, ajuda aqui, ele tem quem ajuda. Então ele diminui o tempo dele na frente da tela. E aí diminui os problemas psicológicos. Então ele precisa rever todas essas condições, ele precisa verdadeiramente de ajuda terapêutica e que Deus mesmo derrame a graça, o amor dele sobre a vida desse rapaz. E diz aí nos comentários o que você assistiu esse vídeo, o que você pensou disso que está acontecendo com esse rapaz. Deixa a sua mensagem aí, não sai daqui também sem conhecer o material que a gente tem. A gente tem produzido esse material para abençoar a vida dos homens e ajudar homens como esse, fazer os homens crescerem, se fortalecerem. O método de Cristo seria o máximo, o auxílio poderoso para a vida desse rapaz aí, porque ia levar ele para a multiplicação e para o crescimento. E também, você adquirindo o nosso material, você nos ajuda a continuar produzindo esses conteúdos aqui e nos ajuda a continuar aqui no ar. E também no Seja Membro, a gente tem um material poderoso lá, um treinamento grandioso sobre masculinidade, sobre a ordem de Deus, sobre chamado, missão ou função e papéis, né? Para as pessoas todas poderem entender sobre as funções e papéis de homem e de mulher no reino de Deus, porque isso não está sendo passado dentro das igrejas. Então, olha, que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Deus te abençoe.